Já estamos de volta com Hora Geral, estamos conversando com o Antony Quirino dos Santos, vítima do acidente de 13 de agosto aqui no bairro do Boqueirão. Tem alguns aspectos interessantes, até que foi abordado pelo Luciano, que é o nosso cinegrafista, e eu ia até comentar com o Antony. Veja bem, vamos supor que o Antony morasse numa área invadida e nesse barraco que ele morasse pegasse fogo. O que a administração iria fazer? Iriam arrumar um alojamento, iria ter um auxílio aluguel para tentar recomeçar a sua vida. Nesse caso, lógico que o Antony morava num bairro, não é um bairro nobre, mas é um bairro de classe média, né? É um belo de um bairro, que é o bairro do Boqueirão, e lá, lógico, o valor dos aluguéis, eles estão ali entre R$ 1.000, R$ 1.500, um pouco acima do auxílio aluguel. Mas nesse caso, nenhum tipo de auxílio vocês tiveram, né? Para tentar recomeçar. Eu digo auxílio aluguel, sei lá, que seja um auxílio aluguel, são R$ 400, mas ajudaria, não é, Antony? Com certeza, a gente até comentou isso com a assistente social, né? Que ela, assim, a gente comentou, né? Tem muita ajuda, assim, para pessoa de baixa renda, mas também acontece tragédia com pessoas Quer dizer, de renda média. Melhor, né? De renda média. Então, assim, nesse caso, a prefeitura não tem o que fazer, né? Eu falei, pô, espero que com isso que aconteceu com a gente, pelo menos mude um pouquinho essa situação, né? Porque, lógico, você paga aluguel. Então, se você paga aluguel, você está sem a moradia por causa do acidente e, por consequência, o proprietário desse imóvel também não está cobrando de você aluguel, né? Como é a situação? Então, cobrando ele está, mas assim, é uma quantia bem pequena do que seria o aluguel. Do que eu Quer estou dizer, morando. mesmo você tendo o imóvel destruído por causa do acidente, você ainda paga um aluguel para o proprietário da casa? Isso. Porque assim, a gente está ajudando no caso, né? Ajudando também nessa parte de pagar algumas coisas que estavam em atraso no apartamento, né? Mas ao mesmo tempo também tem que ganhar o dele, né? Infelizmente nesse mundo ninguém vive de vento, né? Então assim, aquele auxílio aluguel da prefeitura é pequeno, mas pô, R$ 400 para quem não tem nada é muita demais. Né? Então assim, parece que não, mas pô, R$ 400 comparado com o que tem, mas pô. Agora, Antony, o que vocês pretendem? Eu tenho umas fotos aí, a gente está com o tempo um pouco truncado, mas o que você gostaria, o que você espera? Faz de conta que esta câmera que está na sua direção é a câmera que você gostaria de falar para alguma autoridade. Qual o sentimento, depois de tudo, quase um mês que passou, qual o sentimento que você tem neste momento? Por favor. O sentimento que eu tenho, assim, é um sentimento, como é que eu vou explicar? Não digo revolta, né? Porque, assim, graças a amigo, parente, amigo do amigo... Só foi dano material, né? Então, é referente a essa situação, assim, de ajuda com o pessoal, né? Parente, amigo do amigo, gente que eu nunca vi na minha vida ter ajudado a gente dessa maneira. Então, assim, eu não tenho nem o que falar. Eu fico, assim, agradecido demais. Mas, assim, a parte que realmente que é interessada, né? Que a gente estava eu, por exemplo, estava em casa, não estava na rua, não estava em lugar nenhum. A gente acha que a casa dentro da sua casa segura, né? Exato. Então, assim, aconteceu esse acidente. Eu gostaria demais, cara, que a pessoa que fez, não digo que fez porque foi um acidente, mas que alguém se responsabilizasse para poder recomeçar a vida. E até mesmo para conseguir trabalho está difícil, que assim, já consegui fazer, quando a minha mão começou a melhorar, comecei a procurar emprego. Aí eu falei assim, agora até me chamam para entrevista, mas aí a minha mão, por enquanto, até o médico falou, vai ser pelo menos uns 4 meses usando essa luva para proteger da luz. Queimadura, né? Isso, porque a mão já dá para usar, mas assim, a pele está muito sensível. Então, essa luva, por enquanto, vai ser necessária. Então, assim, eu já vejo quando eu faço assim, a pessoa fica meio assim e tal, mas eu fico pensando, pô, até melhorar isso aqui vai ser difícil. Antony, eu tenho algumas perguntas. Você recebeu alguma ajuda no tratamento médico e nas cirurgias que precisou realizar? É um telespectador de Praia Grande que está perguntando. Então, eu trabalhava numa farmácia de manipulação. Então, assim, tudo que eu precisei de remédio, o meu ex-patrão, ele falou assim, pode contar comigo que eu não vou te cobrar nada, só me falar qual medicamento que eu te mando. Sim. O Uriel faz uma pergunta. Por que os moradores não se reúnem para buscar ajuda negociada pelos poderes executivos e legislativo na cidade? Ao contrário, na justiça isso levará anos para se resolver. Não sei se essa seria uma alternativa. Não, porque assim, a gente até foi procurar a prefeitura, mas assim, a prefeitura não tem culpa nenhuma nesse caso. Então, assim, a gente até chegou a procurar eles e falou assim, isso no caso, não foi um terremoto, não foi uma aeromoto, não foi um meteoro que caiu, foi um avião, então esse avião ele tem um dono, né?
A prefeitura não tem o que fazer nesse caso, né? A não ser essa ajuda que eu falei, que era o abrigo, né, provisório, que eles me falaram que não tinha condições da gente poder ficar lá, né, pelo o fato de como é, e essa parte de ajuda psicológica, né? É o que a prefeitura pode fazer. O Bruno Lima, do Campo Grande, você já conseguiu contabilizar o prejuízo que teve? Eu acho que contabilizar, na pergunta que o Bruno faz, é com relação a um valor, uma estimativa de valor de prejuízo que vocês tiveram. Por baixo uns 40 mil, sem contar o apartamento, que a gente era alugado, mas assim, também conta porque a gente morava lá. Então, assim, referente ao dano do apartamento já é com o proprietário, né? Tá. Esses 40 mil você fala só de objetos pessoais da sua família? Sim. Não está incluso a reforma do... Não está incluso a reforma. Do imóvel. O Marcos Lopes José Menino, como ficou a cabeça da sua sobrinha de 9 anos que estava no apartamento? Então, ela está bem abalada, né? Então, assim, até mesmo em casa, como, por exemplo, estou eu e ela no apartamento, né? Se eu vou pro banheiro, ela fica já meio apreensiva. Fala assim, Ela não quer ficar sozinha. Não quer ficar sozinha. Isso é natural. Então, assim, para dormir, de início foi difícil. A gente conversou bastante com ela, né? Para tentar... A gente está tentando fazer a vida dela como se não acontecesse nada. Tentar manter a rotina. E eu quero até... A gente estava conversando fora do ar. Quem está dando uma ajuda significativa, eu tenho também um carinho por ela, é a Clô. Isso. Né? A escola de modelos da Baiclô. Sim. E inclusive a sua sobrinha está desfilando e tudo mais. Ela está tendo uma atividade para tentar fazer com que ela esqueça o que aconteceu no 13 de agosto aqui no bairro do Boqueirão. E está dando resultados? Tá, bastante. Que ela, todo sábado, né, que ela vem, ela conversa, né, comenta, eu fiz isso, fiz aquilo, a gente aprendeu isso, aprendeu aquilo, vira e mexe também aparece alguma coisa para ela desfilar, ótimo. A gente vai indo, fica bem, para ela assim tá bem, como é que eu vou explicar? Tá mais bem aceitável, né? Intertida, sim. Né? Agora, o Anthony, a gente observa que as pessoas, elas ajudam como podem, e eu coloco o caso da Clô, o caso de alguns moradores, algumas pessoas, alguns anônimos, que ajudam de uma forma solidária. E o que nos deixa triste é que de quem a gente esperaria um retorno, uma atenção, que são as autoridades envolvidas, tem que entrar na justiça. Eu fico imaginando o quanto que você tem que se sentir forte para levar o seu dia a dia com todas essas dificuldades por algo que você não promoveu. Isso é uma realidade. Então, a gente até, mais a minha irmã que fica nessa revolta, né, de assim, quando alguém ajuda a gente, né, fala assim, pô, tu vê como tem tanta gente boa, né? Só que assim, quem a gente realmente esperava, né, ter esse auxílio, não, nem para falar, aí, como é que você está? Machucou muito? Nem para procurá-los. Sim. Não digo nem para ajudar financeiramente, mas pelo menos falar, olha, estou aqui, a gente vai tentar resolver esse problema aí, quero saber como é que vocês estão. Pelo menos isso a gente esperava. Mas nem isso de saber, pô, como é que vocês estão precisando de alguma coisa. Eu procuro ser bem ponderado, Antony, amigos do Hora Geral, quando eu comento. Quando eu falei com relação ao presidente da executiva estadual do PSB, o Márcio França, foi porque no jornal ele declarou que se for de responsabilidade do PSB, que eles irão ressarcir. Nesse momento, eu conto com uma sensibilidade do Márcio França, como líder do PSB, em tentar dar uma resposta para essas pessoas, entendeu? Ou seja, o partido político, ele tem um presidente, tem um responsável na executiva e ele tem meios de tentar agilizar para melhorar esse transtorno que vocês estão vivendo. Vocês já foram procurados pelo Márcio, por alguém ligado ao Márcio França, não? Não, referente à parte de partido assim, ninguém veio procurar a gente, não. Nenhum advogado procurou? Nenhum advogado veio procurar. A gente até acha estranho, porque assim, todo mundo fala, né? Fala assim, pô, mas o Márcio França, né, colocou na imprensa que ia ajudar assim, as famílias que mais se prejudicaram. Estou reproduzindo o que eu li. Sim. E a gente escuta bastante coisa referente a isso, mas assim, de chegar e fazer até agora nada. Nem que, lógico, não quero que ele pague, não. Mas ele, como uma pessoa política, ele tem ferramentas para tentar resolver e depois dar uma resposta às pessoas que se sentiram prejudicadas, né? Sim. Por ser um presidente estadual de um partido, nesse sentido. Muito rapidamente, a Luana Albuquerque do Gonzaga, deu para recuperar alguma coisa que estava no apartamento? Poucas coisas, porque assim, onde no caso, né? A gente até me arrepiou quando falo. Umas 3 semanas antes do acontecido, minha mãe estava fazendo uma novena. Minha mãe sempre foi bastante religiosa, né? Ela sempre rezava no quarto.
Então, assim, nas últimas semanas ela estava fazendo umas coisas assim mais novenas, né, rezando mais intensamente. E assim, aonde ela dormia, ali que ela rezava em cima da cama, não pegou fogo. Assim, acabou estragando porque o bombeiro chegou, né? Tava tudo em chamas, então acabou molhando bastante coisa, então acabou estufando. Mas onde ela rezava, onde ela fazia novena, não foi danificado? Não foi danificado. E o que mais achei estranho assim, não estranho, mas o que me deixou assim bem arrepiado foi assim, onde estava em chamas quando eu saí do quarto, que era uma sapateira, onde ela deixava a santinha dela, Nossa Senhora, uma santinha pequenininha. Sim. A santa não pegou fogo. A sapateira em si danificou, mas em cima onde estava a santa não pegou fogo. Mas a santinha é intocável. Intocável. Aí você olha assim e fala, né, para rezar para quê? É uma coisa assim que você olha que... Eu acho que a religiosidade é a responsabilidade de cada um de nós. Bom, Antônio, a gente está chegando bem no final do Hora Geral. Vou deixar 30 segundos para que você deixe uma mensagem para as autoridades. Tem várias perguntas aí no telespectadores, pessoas perguntando se você ainda acredita que será indenizado. Rapidamente, muito rápido. Acreditar, eu acredito, né? Porque assim, se eu tivesse sem advogado, sem nada, não acreditaria nessa hipótese de não receber. Como a gente colocou na justiça, que infelizmente, se você não coloca na justiça, nada se resolve. Tá certo. Antônio, o espaço do Hora Geral, como da outra vez, dessa vez não será diferente, estará sempre aberto para que a gente possa trazer essas discussões ou conversar com outros amigos lá no bairro do Boqueirão. O espaço estará sempre aberto, tá certo? Poxa, eu agradeço, Douglas. Um abraço para você, meu amigo, um beijo para sua sobrinha. Obrigado. Continua com a gente. Chegamos ao final do Hora Geral. Deixa eu mandar uns parabéns para a Dolores dos Santos, o Lauro Frangeto, o Fausto Lopes, o Faustinho, o Márcio Cruz, a Sandra Stank, o André Rolim, a Débora Blanco e também o meu amigo Fernando Piccoli. Parabéns, felicidade, saúde, tudo de bom para vocês. E um abraço assim, ó. Um abraço muito forte para você. Excelente final de semana. Lembrando que durante o horário eleitoral não tem a representação, mas no site estoocomvocê.com.br você pode rever os nossos programas. Até segunda às 7 da manhã. Excelente final de semana para você. Tchau.